Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias aí, o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 7 em diante. Amém? Versículo número 7 até o versículo número 12. E diz assim a palavra. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus mandamentos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Guarde bem o versículo 9, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazerem provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas dos céus e a porta, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Bom, irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria o seguinte: fidelidade material, bênçãos e promessas espirituais. No decorrer da mensagem você vai entender o porquê desse nome. Fidelidade material, bênçãos e promessas espirituais. Tá? Eu senti a necessidade de trazer essa palavra porque em alguns momentos Deus me permite estar vivenciando ou passando algumas coisas que me trazem um alerta. No decorrer da semana eu tive, no meio de um debate de pastores, embora eu não quisesse me envolver, mas terminei sendo envolvido, né? Já viu aquele negócio de você estar no lugar errado, na hora errada? Era o que termina acontecendo, né? Mas eu não tinha como fugir, então eu tive que encarar. E o tema desse debate foi justamente sobre dízimos e ofertas. E aí eu ouvi bastante coisa, sabe? Coisas que até me surpreenderam de ouvir das pessoas que faziam parte desse debate. Eu me incluí, eu falei, rapaz, eu prefiro não me meter nessa conversa. Aí, um ainda brincou, por quê? Você está com medo? Eu falei, estou com medo porque eu sou igual aquele camarada que, quando entra na casa, montando um valentão, aí o cara sai jogando um monte de gente pela janela. É assim que eu vou estar com vocês aí. Aí ele começou a rir.
E aí eu senti a necessidade, Deus me trouxe a necessidade de trazer essa palavra hoje. E eu vou passar para a igreja o porquê desta palavra. Mas eu quero que você entenda ali que assim como as pessoas que estavam envolvidas no debate estavam dizendo que Jesus aboliu o dízimo. E aí, quando me envolveram no debate, eu comecei a fazer algumas perguntas. Me mostra onde está que Jesus aboliu o dízimo. Aonde está escrito que Jesus fala assim, ó, vocês não têm mais que dizimar. Aí, não, mas não, você me envolveu, agora você vai ter que me responder. Você não está sendo o santarrão que está batendo em todo mundo aí, eu quero respostas. Me diz aonde está. Mas você não tem respaldo para dizer que Jesus manda a gente dizimar. Eu tenho. A sua Bíblia tem. Aí eu peguei a Bíblia dele, como eu já costumo sempre ler para vocês aqui, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do ordenando, comigo entra, e omite o principal da lei, o juízo, a justiça, o amor. Vós deveis fazer isto. Fazer isto o quê? Dizimar. Mas não omitir o principal da lei, que é o amor. O juízo, a justiça. Então Jesus diz que eu devo ser dizimista. E parece que esse versículo não estava na mente dessas pessoas, né? Mas eu quero me ater ao texto aqui para que eu possa dar prosseguimento aqui nesse texto que nós falamos de Mateus 23, 23. O texto que nós lemos agora, versículo 9, diz que toda a nação, um outro erro que a maior parte de pessoas que pegam o livro de Malaquias para debater sobre dízimos, é falar que quem roubava a Deus eram os sacerdotes. Mentira. Então a minha Bíblia tem que arrancar o versículo 9 dela, porque a Bíblia diz que toda a nação roubava a Deus. Por quê? Porque as pessoas, quando iam dizimar na época do profeta Malaquias, levavam animais coxos, mancos e cegos. E a Bíblia dava ordem, quando Deus instituiu, porque o dízimo é antes da lei, mas quando Deus introduziu o dízimo na lei, a ordem foi dar o melhor, animal viçoso, cheio de vida, perfeito, sem mancha. Para você ter uma ideia, a exigência do dízimo era tão poderosa que o animal não podia nem ter mancha, ele tinha que ser de uma cor só. Ou ele era preto, ou ele era branco, ou ele era marrom, mas de uma coisa só. Ele não podia ser mesclado de outro tipo de cor do animal. Para você ver como que o dízimo era exigido. E agora chega na época do profeta Malaquias, as pessoas levam animais coxos, levam animais cegos, surdos, levam animais malhados, que era proibido pela lei, e Deus começa a levantar os profetas, quando o povo sai lá da terra, né, do cativeiro. Aí você vai ver que a necessidade do povo estava se falando mais do que a necessidade da obra de Deus. Ué, pastor, Deus quer que eu olhe mais? Sim. Não sou eu que digo, é a Bíblia. O livro de Ageu vai dizer, Ageu é o profeta pós-Egípcio. Ageu, Malaquias e Zacarias. Você vai ver Deus dizendo assim, eu sou o dono da prata. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele dá a você a honra de poder ser dizimista, de você poder contribuir com o reino dele. E isso não para jogar na cara dele, mas para que você tenha a importância do reino de Deus. E aí você vai dizer, outro profeta também dizer o seguinte: você vai ver que o profeta Malaquias, ele começa a cobrar do povo, e o povo começa a dizer assim, o que nós te roubamos? Porque não era só no dízimo. Você vê que Malaquias cobra os mandamentos. Vocês estão abandonando os meus estatutos. Os estatutos são os mandamentos. Não era um mandamento só do dízimo, não. Eles estavam deixando de cumprir todos os estatutos.
como hoje é culto das primícias, eu não posso deixar de falar sobre isso. E aí o que acontece? Malaquias começa a cobrar do povo. Aí alguém diz assim, mas isso aí é o Antigo Testamento. Eu já falei do Novo Testamento, mas eu tenho outro versículo ainda, muito mais poderoso do que esse outro que nós lemos aí. Mas vamos lá. E aí Malaquias começa a cobrar, e o povo começa a ressachar Malaquias, começa a dar respostas que, ao invés de ser respostas que produzam algum tipo de fruto, eram respostas que suscitavam ainda mais a ira de Deus. Em que nós roubamos a Deus? Em que nós falhamos com Deus? E começa em Malaquias começa a pontuar. Vocês roubam a Deus nos dízimos, nas ofertas altares. Vocês dizem que servir a Deus está sendo em vão. Vocês dizem que os ímpios prosperam, que vocês estão regredindo. Vocês estão sendo malignos com Deus. Não tem outra palavra para colocar. Porque começaram a quebrar todas as regras. Parecia que na época de Malaquias, o povo de Deus estava como as pessoas que costumam dizer para você no seu trabalho, né? Em todo lugar que eu trabalhei, eu ouvi essa frase. E eu vejo que em todo lugar onde as pessoas trabalham, alguém diz essa frase: regras são para ser quebradas. Mentira! Regras são para ser cumpridas. Quando as regras começam a ser quebradas, começa a haver punições. Quebra de regra gera punições. Você que é pai, você estabelece uma regra para o teu filho. O teu filho não cumpre o que você estabeleceu para ele, o que ele vai sofrer? Punição. Ele vai ser cobrado de alguma maneira, porque quebrou a regra que foi estabelecida por você. E com Deus, com o próprio Cristo, não é diferente. Ele estabeleceu normas. E quando você começa a quebrar essas normas, as cobranças e as punições começam a acontecer. E aí nós precisamos entender que Jesus não tem prazer na minha dor e nem no meu sofrimento. Ele não tem prazer na sua dor e nem no seu sofrimento. Porque eu fiquei com pena de um amigo, pastor, que estava no meio daquela reunião ali, e ele começou a apanhar de uma maneira que ele começou a não ter mais resposta. Quando você começa a ficar nervoso, começa a dar um branco na sua mente. E eu via nitidamente que ele estava tendo um branco, porque eu conheço o pastor que estava, né, meu amigo, no meio desses pastores. E eu sei o conhecimento que esse homem tem absurdo da Bíblia. Mas começou a dar branco na mente dele quando ele começou a ouvir o que nós estávamos ouvindo. Né? Aí um dos camaradas falou assim: ô pastor, virou para mim, o senhor é dizimista? Falei, sou. Eu não dizimo não, mas eu pego o meu dinheiro e ajudo muita gente. É pior ainda o teu erro, meu filho. O seu erro é pior ainda. Quando você pega aquilo que é de Deus, você se torna anátema, consagrado a ser destruído. Você quer ajudar alguém? Ajuda com o seu dinheiro, não com aquilo que pertence a Deus. Como que eu vou pegar o dinheiro? É como se eu pegasse o dinheiro do Marcos para ajudar outra pessoa. Quem é que está ajudando a outra pessoa? Sou eu ou o Marcos? É o Marcos. Ele pegando o dízimo de Deus, quem está ajudando não é ele, é Deus. Porque ele está usando aquilo que pertence a Deus. E a mesma coisa não serve para nós. Quando temos que ajudar, usemos o que é nosso para ajudar aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. E não o que é de Deus, o que é de outra pessoa. E aí eu falei para ele, sabe como Deus chama vocês? Eu vou dizer vocês, porque a maior parte de vocês estão enquadrados no que vocês estão combinados. Estão aqui, né, concordando com tudo que vocês estão falando, tirando o amigo aqui, onde os demais estão concordando. Sabe como é que Deus chama vocês? De ladrões. Ladrões. Aquele que rouba tem um nome. Qual é o nome? Ladrão. E a Bíblia diz que o ladrão não vai herdar o reino dos céus, ele vai ficar de fora. Mas como é que você afirma isso? Eu afirmo. Aí mais uma vez eu pedi ele para abrir
a Bíblia dele lá no capítulo 7 da carta aos Hebreus, do livro de Hebreus. Você pode abrir comigo aí? Vamos ler? Vamos ler? Eu não vou ler o capítulo onde a Bíblia fala que Abraão deu dízimo não, tá? Eu não vou ler o versículo que diz que Levi, ainda nos lombos de Abraão, também pagou dízimo a Melquisedeque, não, tá? Eu vou ler um outro versículo para você. Hebreus capítulo 7. Depois nós lemos esses dois versículos que nós lemos, que é anterior a esse, que eu vou ler agora. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Mas este conjuramento, por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo o quê? Igreja, segundo o quê? Segundo a ordem de quem? Segundo a ordem de quem? Então, aqui, os discípulos de Jesus estão dizendo que Deus usou alguém para profetizar que Jesus era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem que foi estabelecida muito antes da lei. Uma ordem que os próprios sacerdotes da lei tiveram que pagar dízimo a Melquisedeque, porque Abraão é o pai de toda a lei, porque toda a nação de Israel é descendente de Abraão. Mas ele está se profetizando que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se Melquisedeque, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, todos os sacerdotes que foram levantados pelo nome de Jesus também é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu dízimo. Como que vocês vêm dizer para mim que eu não tenho que dizimar? Se eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Cristo é, eu sou sacerdote levantado pelo próprio Cristo. Eu também sou. E a ordem de Melquisedeque recebe dízimos. Aí você vem me dizer que eu não tenho que pagar meu dízimo? São ensinamentos como esse que tem feito um povo sobre a face dessa terra se tornar desobediente à palavra de Deus. O povo deixou de dizimar na época, aí sim eu concordo com o que vocês falaram. O povo deixou de dizimar na época de Malaquias, porque o povo estava vivendo um momento de escassez e observava os sacerdotes roubando o templo. A mesma coisa que aconteceu na época do profeta Eli. O povo deixou de dizimar porque eles iam apresentar o dízimo e a oferta deles lá aos profetas, filhos de Eli, e o povo observava que eles estavam roubando o templo. O ensinamento que eles estavam dando ao povo era roubar a Deus. E o povo termina sendo um reflexo do seu pastor. E aí vocês que estão aqui estão sendo um reflexo ruim. Um reflexo ruim porque vocês não foram chamados para refletir sua vontade, o seu querer e nem o seu desejo. Vocês foram chamados como pastores para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Fidelidade, verdade e justiça é o que vocês têm que refletir. Mas quando vocês roubam, vocês terminam sendo um reflexo ruim para suas igrejas. Aí o irmão, o pastor falou assim, pastor, porque se o senhor pegar pesado, bom, eu falei para você que eu sou o camarada que ia chegar dentro da casa e jogar todo mundo pela janela. Você não acreditou. O que eu estou fazendo é o que eu falei para você lá no início da conversa. Eu falei que ia jogar um monte de gente pela janela. O tema da mensagem, alguém lembra do tema da mensagem?
Fidelidade material é o quê? Fidelidade material, fidelidade material. É bênçãos e promessas espirituais. Aí Deus agora, o único momento na história humana, não tem outro momento que você vai ouvir e vai ler Deus falando o que eu vou dizer para você aqui agora. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que não falte mantimento em minha casa. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e que dela vos advenha maior abastança, olha só, olha a promessa, fidelidade. Fidelidade, primeiro tem que haver entrega. Primeiro você entrega seu dízimo. Aí Deus fala o seguinte: depois disso, fazer prova de mim. É o único lugar, é o único versículo que tem na Bíblia que Deus fala que dá direito a você de fazer prova dele. Deus não fala você fazer prova dele em nenhum outro campo da Bíblia. Faça a prova de mim. Deus está falando: se você for fiel, você pode me comprar. Se a minha palavra não acontecer, eu dou direito a vocês de me comprarem. É o que Deus está dizendo. E o mesmo Deus que levantou Melquisedeque como sacerdote, uma autoridade tão grande que recebeu o dízimo de Abraão, é o mesmo Deus que estabeleceu e profetizou na carta do livro de Hebreus a Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não tinha início de vida e nem teve final de vida. Melquisedeque não teve genealogia, e é a semelhança de Jesus. Ele foi tido como o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é a ordem de Melquisedeque, os sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Ou seja, os discípulos estavam dizendo que o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo vieram direto do próprio Deus, e não da carne, não de processo da lei, mas vieram do próprio Deus, o Pai. E se Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque recebe dízimo, e todos aqueles que estão vinculados a ele pagam dízimo. Aí vem um amigo dizer para mim que eu não tenho que dizimar, ou dar as desculpas que a maior parte. Existe algum tipo de exceção, e exceção não é regra. Algumas pessoas tiveram algumas experiências e que foram abençoadas e direcionadas por Deus para tomar algum tipo de caminho. Esse tipo de coisa é uma exceção, e exceção não é regra. Exceção é algo que foge à regra, onde Deus trata diretamente com alguém para alguma coisa, mas isso não é para todo mundo. Então, irmãos, mas para todos sim, obedecer a palavra, ser dizimista. Aí um abençoado falou assim: pastor, você é dizimista mesmo? Irmãos, Deus às vezes ele prepara a gente, sabe? Ele prepara a gente. Eu ando com 3 Bíblias no carro que eu vou para o trabalho. Eu ando com 2 Bíblias. Aí, por incrível que pareça, eu falei: pô, vou levar essa Bíblia aqui. Aí levei essa minha Bíblia que eu deixo aqui na igreja. Meu envelope de dízimo fica aqui dentro. Aí o envelope estava aqui. Falei: você não acredita que eu sou dizimista? Não. Aí eu: vê aqui, qual é o nome que está aqui? Bispo Alexandre Moreira. Então. Falei: rapaz. Aí eu glorifiquei a Deus, porque eu vi que realmente naquele momento, embora eu não quisesse estar ali, Marco, naquele debate,
foi algo que Deus permitiu eu estar ali. Não sei a razão da qual Deus, eu sei que Deus permitiu eu estar ali porque Ele queria falar com alguém no meio daquele grupo. Então, irmão, você que está aqui hoje, a volta de Jesus está próxima. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Hoje você para de dizimar, amanhã você para de orar, daqui a pouco você deixa de vir para a igreja, e aí você começa a voltar a sua raiz lá atrás antes de você se converter a Cristo. E quando você pensar que não, você está afastado. Tudo tem um início, tudo tem um nome, todo caminho tem um início. Tanto o caminho para as coisas boas, quanto o caminho para as coisas ruins, tem um início. Tem um ponto de partida. Que o nosso ponto de partida seja a obediência à palavra, irmãos. Não estou pregando para você aqui coisa de outro mundo, não. E nem estou aqui para pregar mensagem de autoajuda ou de barganha. Você tem que ser dizimista para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Não. Eu não sou dizimista para Deus fazer nada. Eu sou dizimista porque eu amo a Deus e sou grato a Ele, por Ele ter aberto a porta de emprego para eu poder trabalhar e dizimar e cuidar da minha família. Eu sou dizimista porque eu tenho prazer em Deus. Deleitar-se em Deus é ter prazer em Deus. Então que nós possamos ter prazer em Deus. Quando você começa a dizimar, que começa a vir as perguntas, poxa, esse mês o dízimo vai ser alto. É perigoso. É perigoso. Quando esse pensamento vier, já repreende. Porque se Deus abençoou você com 5 salários esse mês para você abençoar, se Ele abençoou você quando está dizimando de 1, Ele vai continuar te abençoando dizimando de 5. E muito mais do que de 1. Então, entenda bem, a sua fidelidade a Deus não é por medo, é por amor. A sua fidelidade a Deus não é para que Deus repreenda o devorador, mas é porque você tem prazer nele. Porque o maior benefício que Deus já fez por você e por mim foi nos conceder a salvação. Cristo morreu por nós. Será que Ele não é digno de receber o seu melhor? Já que Ele morreu por você e por mim? Será que Ele não é digno de receber o meu melhor? E aí nós estamos sujeitos a fazer inúmeras análises. Mas faça a análise correta dentro da palavra. Eu ouvi alguém dizer assim, para uma pessoa dizer assim para outra, eu não tenho escolha. Aí a pessoa que estava ouvindo disse assim, você tem sim. Você tem a escolha certa e todas as outras erradas. Só tem uma certa e todas as outras erradas. Então não diga eu não tenho escolha. Interessante isso, né? E aí, entra no nosso coração também isso. Às vezes a gente fala que não tem saída. Jesus é a nossa saída. Deus é o nosso pastor. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A função pastoral é suprir a necessidade da ovelha. Toda necessidade que a ovelha tem, ela é suprida pelo pastor. Se você é ovelha de Cristo, você é fiel a Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas não pense você que você existe ovelha que às vezes foge. A ovelha, quando ela foge, ela toma a decisão errada e começa a fugir de Cristo, ela começa a padecer. Ela cai no buraco, ela se machuca, ela fica presa, ela cai na armadilha. E aí quem é que vai socorrer a ovelha quando ela está lá? É o pastor.
Ele vai lá, pega a ovelha ferida, machucada, quebrada, coloca no ombro, leva para o aprisco, chegando no aprisco ele começa a tratar. Aí começa a primeira coisa a limpar, é tirar as sujeiras, os carrapichos, os matos que ficaram agarrados na ovelha, e depois depois da limpeza, ele começa a tratar, a passar o bálsamo para tirar dor, né? A dar remédio para curar as infecções, a limpar os narizes, né? Os narizes, a orelha, as orelhas e a boca, porque quando a ovelha começa a andar por lugares assim, né? Ela começa a sofrer investida de moscas, né? Que pousam no seu nariz e começa a criar bactéria e trazer doença. E aí o que acontece? Aí a ovelha fica ferida, fica doente, e aí o pastor vai lá, limpa, começa a cuidar das dores, tratar das infecções, né? Cuidar das doenças para que a ovelha seja curada novamente. Então, o Senhor é nosso pastor, irmãos. Ele vai cuidar de nós. Independente de onde nós estivermos, Ele vai cuidar de nós. Então a sua fidelidade material, ela vai gerar bênçãos espirituais e promessas. Abraão recebeu promessa porque primeiro foi fiel. Abraão não recebeu bênçãos e promessas espirituais antes dele ser fiel, não. Ele foi fiel a Deus antes. E depois ele recebeu as promessas e as bênçãos espirituais. E nós também temos que nos ater a esse padrão, irmãos, de sermos fiéis a Deus primeiro, para depois sermos alcançados. Existe um monte de crente aí que diz assim: vou correr atrás da minha bênção. Irmão, crente que corre atrás da bênção está andando errado. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Você não tem que estar atrás da bênção. Se você está atrás da bênção, você está atrasado. Você está atrasado. Quando você sai de manhã, você que pega ônibus aí, se você sai atrasado, o que é que vai acontecer? Você vai perder o ônibus, porque o ônibus tem horário. Você vai chegar atrasado no seu trabalho, porque você vai pegar um outro ônibus que você não está acostumado a andar nele. A bênção de Deus é da mesma maneira. Você não tem que andar atrás dela, não. Você tem que andar na frente. Porque quem anda atrás da bênção nunca alcança ela. Nós não alcançamos bênçãos, nós somos alcançados pelas bênçãos. Aonde você estiver, você vai ser abençoado. Aonde você pisar a planta do seu pé, Deus vai abençoar. Deus vai fazer o seu caminho prosperar. Mas você não tem que estar correndo atrás de nada, não. Você só tem que ser fiel a Deus. Só isso. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Então eu quero deixar essa palavra para a igreja hoje. E quero dizer à igreja: Jesus está voltando, irmão. E existe um monte de coisinhas pequenas. Não vai ser os grandes eventos que vai impedir as pessoas de entrar no reino dos céus, não. Vai ser as coisinhas pequenas, as pendências pequenas, que se aglomeram e tornam maior do que as grandes catástrofes. Tá? Então um monte de coisinhas pequenas, de pendênciazinhas pequenas, que estão acontecendo no meio da igreja do Senhor na terra inteira, no mundo todo, que vai impedir muita gente de estar com o Senhor na glória. Então comece a tirar essas pendências, a parar essas arestas, para que quando Jesus vier buscar a igreja dele, você esteja preparado com as arestas aparadas. Jesus ele faz uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque todas essas coisas das quais nós falamos aqui, elas acontecem, elas têm um alvo. E que alvo é esse? A nossa fé. Porque o que faz a gente ser fiel a Deus é a nossa fé. Você não é fiel a Deus porque você é corajoso, porque você é
forte, ou você é poderoso, é inteligente, intelectual. Você não é fiel a Deus por nada disso. Você é fiel a Deus pela fé. Todo ser humano só é fiel a Deus pela fé. O alvo do inferno, o alvo de Satanás é a tua fé. Por isso Jesus faz a seguinte pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque Jesus sabia das investidas que o ser humano iria sofrer até o momento dele vir buscar a igreja dele. E por isso ele profetizou que, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. A base da fé é o amor. A base da fé é o amor. O amor é que fortalece a fé. O amor é que sustenta a nossa fé. Se o amor esfriar, a fé perde a sustentabilidade dela. E aí Jesus faz uma pergunta, né, e faz uma afirmação. A pergunta é: quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? E a afirmação que Jesus faz é essa: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. E o pecado não é os pecados grandões, como muitas pessoas classificam, não. É como eu estava dizendo, são as pequenas pendências que erramos no nosso dia a dia. São as pequenas pendências que falhamos todos os dias, que vão se amontoando. Lembra? Pastor, pecado se amontoa? Sério que você fez essa pergunta? Pastor, pecado se amontoa? Sim. Quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia ela vai fazer a afirmação de que os pecados daquelas duas cidades eram tantos que estavam chegando ao céu. Ou seja, foram se amontoando. Um aqui, outro ali, outro acolá, e quando vai ver, está lá um montão. E foi isso que levou aquela cidade a ser destruída. E aí o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: nós temos que tomar cuidado, temos que aparar nossas arestas, corrigir os pequenos desvios que cometemos. Uma palavra mal falada, um pensamento ruim, uma atitude no momento de raiva, são coisas que aparentemente, mas eu me arrependo, eu falei isso, mas eu não faço. Mas você falou. Começa a corrigir. Falou? Falei. Eu não vou falar mais. Não vou falar mais. Não vou fazer mais. E não fazer. Porque a volta de Jesus está breve. A gente costuma dizer: Jesus está voltando, como se ele tivesse vindo de cavalo lá da galáxia de onde ele está. Aonde ele está, irmãos? Como Deus, para ele, é um piscar de olhos que a Bíblia fala. E ele virá num piscar de olhos buscar a igreja. Ele não está voltando, não, ele voltará. Ele não está vindo de longe, não. Quando chegar o momento dele vir buscar a igreja, vai ser num piscar de olhos. Pum, piscou, ele voltou. O povo sumiu. A igreja subiu. Então que nós possamos ser fiéis a Deus. Que nós possamos ser fiéis a Deus. Porque a nossa fidelidade, ela vai gerar para nós bênçãos espirituais. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, a Bíblia vai afirmar que Melquisedeque o abençoou. Abraão não tinha necessidade de nada, ele era o homem mais rico daquela região, mas ele entregou dízimo. E qual foi a bênção que ele recebeu de Melquisedeque? As bênçãos espirituais. Muitas vezes nós
Eu vou me incluir nesse meio, porque o pensamento vem. Nós, às vezes, estamos muito preocupados com as bênçãos materiais. Somos imediatistas. Queremos as coisas no nosso tempo. E Deus, Ele não faz as coisas acontecer no nosso tempo. Ele tem o tempo dele agir. E o tempo de Deus é diferente do meu. O tempo de Deus é diferente do seu tempo. Então a nossa fidelidade vai gerar bênçãos espirituais e promessas espirituais. E essas bênçãos espirituais e promessas espirituais, elas são muito mais importantes do que as bênçãos materiais. Porque quando Jesus vier, a bênção material que você recebeu vai ficar aqui. Você tem carro, você tem casa, você tem a melhor roupa, você tem tudo do bom e do melhor. Jesus voltou. Tu acha que tu vai levar alguma coisa para lá? Mas as bênçãos espirituais que foram outorgadas sobre você, elas vão com você por toda a eternidade. E é com essas bênçãos que nós temos que nos preocupar em receber, em cuidar delas, em zelar delas. Porque elas são bênçãos que vão ser usufruídas no reino de Deus. Você tem que querer o que é melhor nessa terra? Tem que querer, tem que trabalhar para isso? Tem. Mas o seu alvo é o céu. O seu alvo é o reino de Deus. E todo cidadão do reino de Deus, ele é dizimista. Ele é dizimista. Então, seja fiel a Deus. Amém? Vamos aplaudir aí o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra para a igreja. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos estar fazendo